Esta segunda parte da reportagem mais alargada da visita do Presidente da República de Portugal a São Tomé e Príncipe, o destaque vai pelo reconhecimento de Marcelo Rebelo de Sousa de acertar as contas com a história santomense, o massacre de Batipau. O estadista português também foi protagonista no campo, convidado a arbitrar um jogo de futebol. Marcelo Rebelo de Sousa reuniu-se com os partidos políticos com assento parlamentar e esteve na fragata Zaire, que se encontra no país para fiscalizar as águas marítimas santomenses. O navio patrulha da Marinha Portuguesa está no país há sensivelmente um mês para uma missão de 1 ano para capacitação da Guarda Costeira e fiscalização conjunta das águas territoriais são-tomenses. A missão do NRP Zaire em São Tomé e Príncipe terá certamente um impacto muito positivo para a segurança marítima na região do Golfo da Guiné, contribuindo para a segurança de um espaço essencial para o tráfego marítimo e para a economia global. Por outro lado, permitirá ao Estado de São Tomé e Príncipe a fiscalização efetiva dos seus espaços marítimos sob soberania e jurisdição nacional, garantindo assim a apropriação e controle dos seus recursos naturais, a preservação ambiental, a busca e salvamento na região e evitará a utilização desses mesmos espaços para atividades ilícitas. Decorrido quase um mês do início deste projeto, são tangíveis as mudanças já operadas na Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe, na sua organização, na motivação e na criação de uma base logística e de uma estrutura de comando e controle fundamentais para as fases subsequentes. Também, associado ao projeto, já foi realizada uma mudança legislativa muito significativa que estabeleceu os princípios e a organização da Autoridade Marítima de São Tomé e Príncipe que permitirão integrar as capacidades e ações de soberania e fiscalização no mar num todo harmonioso e consequente. Nos próximos 3 meses, o Zaire participará já em exercícios internacionais no Golfo da Guiné, com elementos da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe, integrados na guarnição, mostrando que Portugal e São Tomé e Príncipe estão juntos e presentes na região, com determinação e empenho no seu contributo para a segurança marítima. Estes exercícios serão da série Nemo, promovidos pela França, Open Game Express, promovidos pelos Estados Unidos, Mar Aberto por Portugal e Remsex pela Nigéria. Excelentíssimos senhores Presidentes, senhores Ministros, senhor Embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe e senhor Embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal, ilustres convidados, atrás de mim está o NRP Zaire, um patrulha renovado que regressa a águas africanas mais de 45 anos depois, uma guarnição mista de portugueses e são-tomenses. No seu tamanho, esconde uma dimensão desproporcional dos efeitos que já produziu, está a produzir e tenho a certeza que produzirá ainda, para a capacitação da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe, para a apropriação dos espaços marítimos que são por direito internacional, da soberania e jurisdição de São Tomé e Príncipe, e para a segurança marítima em geral, da qual beneficiará toda a comunidade internacional. Como um dos elementos envolvidos nesta missão, o meu relatório a Vossas Excelências, no dia 2, é: superamos as expectativas, estamos todos motivados, militares e marinheiros de Portugal e São Tomé e Príncipe. Já começámos a contagiar outros atores na região, com interesses em São Tomé e Príncipe. E encaramos com total otimismo este desafio inovador e transformador. Em resumo, Vossas Excelências, apresentamos-nos prontos para servir Portugal e São Tomé e Príncipe. Navio que recebeu esta tarde ao bordo os Presidentes da República de Portugal e de São Tomé e Príncipe. Esta missão para o Presidente português serve de precedente e de exemplo na redefinição da ação externa de Portugal no domínio da defesa e representa uma primeira fase. 3 palavras apenas. A primeira para dizer que esta missão é uma missão que vai servir de precedente e de exemplo na redefinição da ação externa
de Portugal no domínio da defesa nacional, substituindo uma visão de cooperação de há décadas por um novo regime legal de ação externa que o Governo tem em estudo e prestes para aprovação. A segunda palavra para lembrar que se trata apenas de uma primeira fase da colaboração entre a Marinha Portuguesa, portanto as Forças Armadas Portuguesas, e a Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe, e portanto as Forças Armadas de São Tomé e Príncipe. Uma primeira fase de formação, de vigilância, de patrulha, de presença operacional em território que é de São Tomé e Príncipe, em zona económica exclusiva sobre a qual exerce jurisdição. Uma outra fase seguirá, de maior responsabilidade por parte das autoridades e das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe. E esta primeira fase prepara a segunda, em termos de transferência de responsabilidades e também de laços de fraterna ação comum. A terceira e última palavra, para lembrar, como fez Vossa Excelência, Sr. Almirante, que atrás de nós, oradores, em frente de vós, se encontra o navio patrulha Zaire, acompanhado à distância de uma fragata, Pedro Álvares Cabral, e que nesse navio patrulha se encontram lado a lado portugueses e são tomenses e portugueses. Mas mais do que isso, que aquilo que separa este cais do navio é 1 metro. É apenas 1 metro que separa o território de São Tomé e Príncipe do território de Portugal. Como que para lembrar que não há distância efetiva entre as nossas duas pátrias. Porque em território de São Tomé e Príncipe temos aqui, lado a lado, responsáveis são tomenses e portugueses. E em território português, à distância de 1 metro do cais, encontramos marinheiros e militares de Portugal e de São Tomé e Príncipe. É assim a nossa fraternidade. É assim neste domínio, é assim em todos os domínios. É simbólico aquilo que estamos hoje a viver. Também neste domínio estamos a construir um futuro melhor. O chefe de Estado são-tomense agradeceu a cooperação portuguesa por esta ajuda. Para agradecer, em nome do povo santomense, em nome do Estado santomense, por mais essa missão renovada e que ela continue e sempre, porque de facto a partir de hoje nós sentimos que o nosso mar estará fiscalizado, vigiado em prol dos recursos marítimos das nossas ilhas. Portanto, muito obrigado. O navio NRP Zaire da Marinha Portuguesa regressa às águas africanas mais de 45 anos depois, com uma guarnição desta feita mista de portugueses e são-tomenses. Marcelo Rebelo de Sousa é o primeiro governante português que assume publicamente a responsabilidade portuguesa na repressão colonial que aconteceu há 65 anos. Senhor Presidente Evaristo Carvalho, recordo com muito apreço a visita de Vossa Excelência a Portugal em maio de 2017, uns dias antes da chegada de Sua Santidade o Papa Francisco, para a peregrinação a Fátima, em que Vossa Excelência também participou. Considero que foi uma visita de veras relevante, não apenas por ser a primeira que efetuou ao meu país enquanto Presidente, mas também porque permitiu que nos conhecêssemos melhor,
para além do já caloroso encontro em Brasília, e falássemos abertamente das relações entre os nossos países, sempre com o objetivo de aprofundar mais ainda os já estreitos laços que nos unem. Este objetivo, aprofundar o que nos une, tem estado presente no espírito e nas prioridades dos líderes dos dois países, independentemente das cores políticas de quem ocupa os cargos. É este, a meu ver, o princípio que nos deve sempre nortear nas relações bilaterais entre os dois Estados para benefício mútuo dos dois povos. Neste contexto, julgo que é tempo de refletirmos sobre o muito que nos liga e nunca deixará de ligar, e que caminhos devemos prosseguir no futuro. Falar de Portugal e de São Tomé e Príncipe é falar de uma natural familiaridade, de uma língua comum, de uma afinidade cultural irresistível no sentido mais amplo da sua expressão. É falar de Almada Negreiros, de Olinda Beja, de Alda Espírito Santo, de Naido Gomes, ou para os mais jovens dos Calema, que tiveram o tocante gesto de dedicar uma música às vítimas das tragédias dos fogos em Portugal. São também as roças, o café e o cacau, impressivamente fotografados pelos pioneiros Cunha Moraes. São as histórias de amor à terra, de amor ao mar e de amor entre povos. Assim como são também os episódios de sofrimento e de repressão, que fazem parte do nosso passado comum. E por mencionar a repressão, como não deixar neste ensejo bem claro que assumimos tudo o que de bom e de mau povoou esse passado comum. E que nessa história cabe, na sua brutal violência, o massacre de Batepá há 65 anos. E nem o facto de o vivido ter sido, noutros tempos, com outras visões, nos isenta de reconhecermos todo o peso intolerável e condenável do sacrifício de pessoas e comunidades. Ao mesmo tempo que recordamos com respeito e admiração aqueles que lutaram pela liberdade e aqueles que perderam a vida nessa luta. Falar de Portugal e São Tomé e Príncipe é, no entanto, também falar de uma fraternidade fundada na igualdade, que nos convoca desde a afirmação de caminhos de independência e de abertura para a liberdade e a democracia numa e noutra pátria. Falar de Portugal e São Tomé e Príncipe ainda e cada vez mais falar de aspectos muito concretos do nosso presente e, sobretudo, do nosso futuro. Da multiplicação de voos diretos, das missões de cooperação das ONG, dos profissionais de saúde, dos professores, das empresas portuguesas que aqui vêm servir a economia são-tomense, dos que simplesmente procuram um tempo de descanso neste paraíso, e em simultâneo de todos os são-tomenses que trabalham em Portugal, e dentro deles, em particular, os estudantes, mas todos contribuindo para a economia e para a sociedade portuguesas. É falar igualmente de concertação diplomática no seio da CPLP, com a preocupação dessa prioridade da circulação das pessoas, mas também assinalada pelo magnífico contributo são-tomense no Secretariado Executivo e nas Nações Unidas, bem como na geopolítica do Golfo da Guiné. Em suma, é falar de educação, de saúde, de justiça, de economia, de desporto, de ação social, de diplomacia, de defesa. Esse outro exemplo eloquente, acabado de intensificar. E de muito mais, mas sobretudo de pessoas. Porque é para as pessoas de carne e osso que estamos a trabalhar. Trata-se de uma relação muito rica, intensa e multifacetada, que é, sublinho bem, prioritária para Portugal. E é, por assim ser, que esta relação merece ver-se constantemente reinventada e acalentada com imaginação, esforço, eficácia e pragmatismo de parte a parte. Para o que temos de acreditar uns nos outros, ir mais longe juntos, recriando todos os dias esse relacionamento fraterno, acreditando no que estamos a fazer e sabendo que há cumplicidades que temos, nós que pertencemos a um mesmo universo cultural, que nenhuma outra parceria, por muito sedutora que pareça ser, conseguirá substituir. Digo mesmo mais, esta minha vinda a São Tomé e Príncipe, seguida da vinda do Sr. Primeiro-Ministro com uma alargada missão empresarial,
e a celebração de um acordo de parceria económica global marca o início de um novo patamar na nossa colaboração, mantendo as áreas em curso e apostando no futuro, na conjugação com empresas, com estímulos, incentivos e, sobretudo, uma visão prospectiva constante. Senhor Presidente, Excelências, permitam-me que me apoie num dizer da cultura oral de São Tomé e Príncipe, que nos transporta para um Ocá, tão expressivo da identidade destas ilhas e tão bem cantado nos poemas de Olinda Beja, para explicar como Portugal acredita em São Tomé e Príncipe. Escrevia ela: uma árvore que cai faz mais barulho do que uma árvore que cresce. Pegando na sabedoria popular das ilhas, que poderia ser transportada para tantos países e aplicada a tantos casos pelo mundo fora, eu diria que haverá sempre o som forte de árvores a cair aqui e ali, assim como haverá sempre árvores a crescer, silenciosas e discretas, e o som das primeiras não apaga a força indomável das segundas. As árvores que cresceram em São Tomé e Príncipe, no coração de todos os são-tomenses, são os valores da paz, da liberdade, da democracia, do diálogo, do desenvolvimento humano e sustentável. E que gratificante é para mim recordar inesquecíveis tempos, aqui vividos há 3 décadas, a transmitir a luta do jovem constituinte e reconstituinte que fora, e era, e será, sempre pelo Estado de Direito Democrático, o pluralismo e o papel da justiça, da constitucional à comum, deparando com mentes e braços abertos a acolherem os valores, as tais árvores, pelas quais vale a pena sonhar um futuro melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. É isto que nós, que estamos de fora, vemos em vós. E são precisamente estas vossas opções que nos levam a acreditar redobradamente em São Tomé e Príncipe e nos são-tomenses. É isto que afirmamos quando nos perguntam pelo mundo fora por São Tomé e Príncipe. É também isto que explica que queiramos estreitar o relacionamento com São Tomé e Príncipe no presente e para o futuro. É assim que aqui estou. Aqui faço a apologia de um novo patamar económico e social. Português e são-tomense em conjunto. Aqui advogo a manutenção da colaboração em áreas tão centrais como a saúde, a justiça, a solidariedade social, a formação profissional, a defesa, mas sobretudo a educação. Aqui estarei amanhã na inauguração formal da Escola Portuguesa de São Tomé, recordando o que está a ser feito no secundário e no superior, que o diga a senhora reitora da Universidade de Évora aqui presente. Aqui falo da importância da natureza e da biodiversidade enquanto fatores de crescimento. Aqui estou convosco, estamos juntos e solidários, sentindo a respiração dos dias, como tão bem diz a poetisa Gorete Pina, para que Portugal e São Tomé e Príncipe continuem lado a lado, reforçando os laços do futuro, superando o que é acessório, concentrando-nos no essencial, reformulando o que não vingou, acelerando o que tardou. A nossa amizade é imparável, ultrapassa estados de alma ou hesitações momentâneas, sempre a pensar no futuro. E é pensar num futuro mutuamente profícuo que convido Vossas Excelências a juntarem-se a mim num brinde à saúde e à felicidade de Sua Excelência, o Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe, ao progresso e prosperidade do povo irmão São Tomense e aos laços indissolúveis que unem São Tomé e Portugal, Portugal e São Tomé. Muito obrigado. O presidente da República, Evaristo Carvalho, respondeu que os dois países estão ligados pela história do passado. Senhor Presidente, caro amigo,
Gostaria, mais uma vez, de agradecer a sua visita a estas ilhas do Equador, que reflete a sua retribuição ao convite a mim formulado para visitar oficialmente a República Portuguesa em maio do ano passado, no âmbito das relações de amizade e de cooperação existente entre os nossos dois povos e Estados. Meu caro amigo, há 2 décadas que um presidente português não visitava Santo Tomé e Príncipe, razão pela qual a sua visita é carregada de simbolismo para nosso povo. Senhor Presidente, a história quis que os nossos países estivessem indissociavelmente ligadas, partilhando bens e valores que integram a cultura, a língua, certos hábitos e costumes, laços de consanguinidade, de amizade e de fraternidade. A geografia colocou no extremo mais a oeste da Europa, Portugal, e no centro do mundo e do Golfo da Guiné, as ilhas maravilhosas de Santo Tomé e Príncipe. Os nossos 2 países partilham um oceano rico e central nas relações geoestratégicas globais, bem como nas relações comerciais intercontinentais. Por tudo isto, estamos numa posição privilegiada, que deve ser transformada numa vantagem e numa oportunidade que não podem ser desperdiçadas. Os nossos países devem juntar esforços para participar ativamente nas dinâmicas fruto deste complexo histórico-geográfico que tem lugar num oceano de oportunidades e de complicidades objetivas para o benefício mútuo dos povos que representamos e que aspiram a um crescimento sustentado e de prosperidade partilhada no mundo. É, portanto, minha profunda convicção, caro amigo Presidente, que esta sua visita contribuirá significativamente para um maior aprofundamento e reforço do relacionamento entre as nossas nações, de modo que, numa base de confiança, possamos caminhar juntos para além daquilo que é comum e tradicional, explorar novos horizontes. Senhor Presidente, é nossa ambição fazer com que a próxima geração de santomenses possa viver num país mais livre, mais aberto, mais democrático, mais justo, mais amigo do ambiente, mas igualmente mais desenvolvido e mais próspero, partilhando com as nações civilizadas do mundo inteiro, os valores da liberdade e os avanços das ciências e da tecnologia. Para tanto, a infraestruturação do país, a educação, a formação da nossa juventude, a saúde da nossa população, as indústrias criativas, o meio ambiente, a inovação e a justiça constituem prioridades para as políticas públicas do nosso país. Tudo isso tem sido feito paulatinamente, numa base sustentável e com a ajuda da comunidade internacional, não só pela interdependência das economias, hoje reforçada pela globalização, mas, sobretudo, pela forte dependência estrutural da nossa economia à ajuda pública internacional. Progressos importantes têm sido alcançados nestes últimos anos, nos domínios básicos, como o da energia, da adoção da água, da educação e do acesso à internet, da penetração das novas tecnologias. Grandes males como o do paludismo, que ainda há bem pouco tempo constituía a principal causa da mortalidade no seio da nossa população, estão controlados, levantando assim uma grande hipoteca sobre o futuro coletivo da nação em geral e sobre o setor do turismo em particular. Santo Tomé e Príncipe foi o primeiro país da comunidade dos países de língua portuguesa a abrir as suas fronteiras à livre circulação dos cidadãos dos Estados-membros da comunidade, mas estão igualmente dispensados de qualquer visto de entrada os cidadãos oriundos da União Europeia e da América do Norte, bem como todos aqueles que sejam titulares de vistos de entrada ou de permanência emitidos por estes 2 grandes blocos. Por sua vez,
A estabilidade político-institucional e parlamentar tem permitido reformas legislativas que vinham sendo adiadas por vezes há décadas. O país, de facto, está empenhado num amplo programa de reformas que assumem cada dia, que passa um caráter de urgência para acompanhar as necessidades econômicas do país e as exigências do nosso povo de uma garantia cada vez mais reforçada da liberdade, da justiça e dos seus direitos. Reformar não é fácil e os velhos hábitos têm sempre vida longa. Mas reformar é um desafio que temos de vencer, não só para garantir mais direitos e maior espaço de liberdades, mas igualmente para atrair investimentos, crescer e modernizar o nosso país. As reformas institucionais são fundamentais. Hoje não há democracia sem instituições sólidas e capazes de levar a bom porto a sua missão. Mas as reformas são ainda mais complicadas quando se trata de um país pobre, vulnerável e que vive numa dependência externa estrutural crônica que, herdada do período colonial, nenhum poder posterior à independência foi capaz de inverter e criar as condições de um crescimento capaz de gerar riqueza, emprego e uma economia interna sustentável, interagindo com a economia global. Senhor Presidente, caros convidados, o esforço coletivo do nosso povo vem sendo coroado de êxito e não são raras as manifestações de reconhecimento internacional. As notações das agências internacionais e os diversos índices africanos colocam-nos claramente no pelotão da frente nos mais diversos domínios, como sendo o da boa governação, da luta contra a corrupção, da liberdade e de democracia. Estes reconhecimentos constituem para nós um enorme alento para continuarmos no caminho que escolhemos. A alternância democrática, via eleições livres e justas, hoje profundamente enraizada na cultura política santomense, tem sido e continuará a ser, por vontade própria do povo, a regra. Desde já, convidamos Portugal e toda a comunidade internacional a testemunharem uma vez mais esta nossa realidade, ainda neste ano de 2018, em que se realizará a 11ª eleição legislativa livres e democráticas, bem como as eleições autárquicas e regionais. Senhor Presidente, caro professor Marcelo Roberto Sousa, o seu espírito aberto, pragmático, a sua experiência dos processos de desenvolvimento econômico, o seu compromisso para com Portugal sempre a crescer num mundo cada vez mais competitivo e global, não lhe deixará certamente indiferente face à nossa genuína e sincera entrega por um Santo Tomé e Príncipe melhor e integrado no concerto das nações civilizadas e prósperas. Quer a nível bilateral, quer a nível da CPLP, Portugal é e continuará a ser, em diversas áreas, um parceiro estratégico e privilegiado para Santo Tomé e Príncipe. A cooperação a nível de segurança marítima, com a permanência de um barco patrulha português em operações mistas no nosso mar, é um exemplo e tenho a certeza que o nosso governo gostaria de repetir tais exemplos de convergência de interesses nos mais diversos domínios onde o nosso país tem inquestionáveis vantagens. Quero, através de Vossa Excelência, felicitar o povo e o governo português pelos êxitos alcançados em matéria de recuperação econômica nos últimos anos. Quero aqui também exprimir ao povo português uma palavra de apreço pelo acolhimento e integração de várias gerações de cidadãos santomenses que vivem e trabalham em Portugal. Santo Tomé e Príncipe estará sempre disponível para colaborar com Portugal, no âmbito bilateral, bem como no quadro dos mecanismos diplomáticos existentes, mormente no que diz respeito à CPLP
e demais organizações internacionais de que somos membros, em prol do reforço das relações de amizade e de cooperação existentes entre os nossos dois povos e países, bem como da construção de um mundo mais justo. Para terminar, peço a todos que se juntem a mim num brinde à saúde do nosso ilustre visitante, ao reforço da amizade e solidariedade entre o povo português e o povo santomense e ao aprofundamento das relações entre Portugal e Santo Tomé e Príncipe. Muito obrigado. Tem que sair daqui, está bem? Está bem. Tem que sair daqui. Tem que sair. Lisboa, afagada, que serve na proa, a varina. Saudade, minha terra Manhã descontraída para o presidente português. Marcelo Rebelo de Sousa dedicou todo o primeiro período do segundo dia da sua visita oficial ao país à educação. Inaugurou a escola portuguesa, passou por diversas salas de aula onde interagiu com os alunos, conversou com os docentes e ainda lhe restou tempo para uma partida de voleibol. Penso que é uma obra notável no encontro entre São Tomé e Portugal. E é uma obra notável, primeiro pelo número de alunos, segundo pela qualidade dos professores, terceiro pelas iniciativas na astronomia, na física, nas artes, na música, na abertura ao mundo e sobretudo virada para o futuro. São Tomé é igual à juventude, igual a futuro. Apostar na juventude é apostar no futuro, é apostar em São Tomé. Depois, durante hora e meia, Marcelo fez o que se calhar mais gosta de fazer, dar aulas. Foi na Universidade Pública de São Tomé. Segundo o professor, passar pela universidade não é apenas tirar o curso, é aprender a resolver problemas. Passar pela universidade e levar só convosco, com cada um de vocês, apenas o conhecimento das matérias é curto. Perderam uma parte da experiência universitária. É mais do que isso, muito mais. É aprender a resolver problemas, quaisquer que sejam. E na aprendizagem é preciso encontrar o equilíbrio entre o intelectual, afetivo e o evolutivo. Não, tem de pensar muito bem, se isso os desequilibrar afetivamente e não os inibir em termos de decisão. É preciso igualmente saber comunicar e entender que nada na vida é neutral. Cada um defende o professor, tem o seu valor. Há pessoas que têm valores comuns, o que os aproxima em termos da sua atividade comunitária, cívica, política, económica, social. Mas esse é um percurso que cada um tem que fazer por si e a universidade é um momento único para a afirmação desses valores. Antes de interagir com os estudantes universitários, o professor transmitiu também que é imprescindível aprender a respeitar a diferença. Depois da aula, o professor foi a Cacau para almoçar com o primeiro-ministro Patrício Trovoada, mas antes apreciou a exposição intitulada As Viúvas Coloniais, patente na entrada da Casa de Arte, Cultura, Ambiente e Utopia.
Lobato e Lembá marcaram quarta-feira o segundo dia da visita do chefe de Estado português a São Tomé e Príncipe. Em Fernão Dias, o presidente português fez aquilo que os políticos da geração pós-25 de abril sempre consideraram que faltava fazer por parte das autoridades portuguesas. A todos aqueles que lutaram pela liberdade e em particular aqueles que morreram pela liberdade, faz agora precisamente 65 anos. Portugal assume a sua história naquilo que tem de bom e de mau. E assume, nomeadamente, e de forma especial, neste instante e neste memorial, aquilo que foi o sacrifício da vida e o desrespeito da dignidade de pessoas e comunidades. Assume essa responsabilidade olhando para o passado, mas ao mesmo tempo para o presente e para o futuro. E sabendo que é reconhecendo o que foi o passado e construindo todos os dias o presente, e nomeadamente edificando um futuro fraternal, de amizade profunda e constante entre Estados, entre pátrias e entre povos, que estaremos uns e outros a construir o mesmo desígnio, ter a pessoa, cada pessoa concreta, como princípio e fim da nossa atividade coletiva. Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se de seguida para a cidade mais ao norte da ilha de São Tomé. Neves acolhe um dos maiores polos de cooperação portuguesa, um jardim de infância que alberga mais de 1.100 crianças, um lar de idosos que acolhe em regime de internato 20 idosos e confecciona diariamente 70 refeições para outros idosos de Neves e Santa Catarina. Senhor Presidente, esta obra existe porque realmente Portugal tem ajudado e colaborado connosco, não só a nível material, mas também a nível de aconchego, carinho, amizade nas pessoas dos portugueses aqui em São Tomé, Embaixada de Portugal. Também quero agradecer de todo o coração ao Ministério da Educação, Saúde, Comunicação, também pelo apoio que tem dado a esta obra, principalmente a nível de professores, educadores e também que nos tem acarinhado muito. Agradecer também ao nosso Ministro de Assuntos Sociais, também pela abertura e pelo carinho que nos tem prestado. E começou com o sonho da irmã Lúcia a querer atender tanta criança que andava pela rua e que a ela lhe doía o coração. Começou com 8.000 euros e o desejo de ter aqui uma sala para acolher essas crianças. E agora já vai em 1.000 e tal, não é? 1.250. Está a ver, de 20 passou para tudo isso. E de facto sempre crescendo esta obra e quase sem saber bem como, onde ir buscar os meios, mas com a ajuda daqui e a ajuda da acolá, e a obra está aí. De facto, quando o homem sonha e Deus quer, a obra nasce, não é? E aqui é bem verdade isso. Eu agradeço também à irmã Lúcia pela sua capacidade de sonhar, de acreditar, pela capacidade que tem de mobilizar vontades, e todos vão colaborando e com poucos são capazes de fazer muita coisa. Agradeço o apoio que de facto esta obra tem tido por parte da cooperação portuguesa, que tem sido essencial. E por isso, como dizia o Sr. Presidente da República há pouco, obrigado a ele por ter vindo aqui, porque, já o disse também naquele almoço, é reconhecer o papel de Portugal noutros lugares. E acho que para nós é um orgulho que o nosso país também tenha obras destas, obras que são afirmação de solidariedade
de atenção às nossas crianças, mas aqui são as crianças, são os jovens, são os idosos, a toda a população que beneficia com as obras que aqui se realizam. E quando nós trabalhamos e vivemos para as pessoas, as coisas valem a pena. Por isso, obrigado, Sr. Presidente, pela visita, obrigado pelo apoio que traz na sua pessoa de Portugal a esta obra e que, de facto, se continua a sonhar, se continua a acreditar e a fazer com que o futuro deste país seja sempre melhor. Obrigado. A infraestrutura conta ainda com uma creche onde as mães deixam diariamente mais de 30 crianças com idades que vão de alguns meses até aos 3 anos e o lar de idosos que nasceu há 20 anos e hoje distribui 150 cabazes aos idosos de Neves e Santa Catarina. E se permitem um abraço muito especial à irmã Lúcia. A irmã Lúcia merece um abraço muito especial. Porque é verdade que ela sozinha não tinha feito o que foi feito. Ela teve os apoios que teve, mas ela construiu esses apoios. Ela sonhou este sonho. Ela soube dar os passos todos, determinada, também constante, persistente, às vezes teimosa, para conseguir chegar onde chegou. O Presidente da República de Portugal, que esteve de visita à região norte da ilha de São Tomé, durante a sua visita às obras das Irmãs Franciscanas em Neves, Marcelo Rebelo de Sousa foi convidado a arbitrar um jogo de futebol 7 entre duas equipas de crianças. Marcelo apitou o início da partida, pontapés de canto, lançamentos da linha lateral e uma única falta. Vai, Benfica! Oh, Benfica também aí. Boa! Boa! Vamos, baliza, pá! Oh, agora, rapaz! A bomba estava distraído. Marcelo Rebelo de Sousa jantou também com os portugueses residentes no país, aos quais deixou a mensagem de esperança e determinação em relação ao futuro. A minha primeira palavra vai naturalmente para os nossos anfitriões, e em particular meus anfitriões, fraternalmente, na forma expressiva como tem decorrido esta visita, na pátria irmã de São Tomé e Príncipe, para lhes dizer, em nome de Portugal, em nome de todos os portugueses e todas as portuguesas, daquilo que existe tão profundo entre nós, que é feito de passado, mas sobretudo de presente e de futuro. São Tomé e Príncipe é uma pátria de futuro, Portugal é uma pátria de futuro, nós juntos queremos construir um futuro melhor. E eu queria aqui
deixar o testemunho muito emocionado pela forma calorosa, amiga, constante, como nestes dias e certamente também amanhã no Príncipe, temos sido acolhidos e temos encontrado uma afinidade total de pontos de vista que arranca do pensamento e continua no coração e é feita de vontade de construir o tal futuro melhor. Um cumprimento também aos representantes de outros países aqui presentes e que nós acolhemos neste como que prolongamento de território português com amizade e com o calor próprio da nossa gente. Deixem-me agora falar diretamente para as e os compatriotas e falar de Portugal, do nosso Portugal, e falar de vós, do vosso exemplo, do nosso Portugal que tem vivido uma recuperação económica, financeira e social depois de um quadro difícil de anos de crise internacional com projeção interna e que o tem feito num ambiente de grande solidariedade nacional. Nós somos assim, colocando o que é essencial acima daquilo que é acessório ou secundário. E por isso temos conseguido sanear as finanças públicas, fazer crescer a economia, aumentar o emprego, repor situações que a crise tinha afetado. E ao mesmo tempo temos conquistado um prestígio internacional. Prestígio que se traduz não só na posição de um governante nosso à frente do Eurogrupo, mas também na consideração por parte das economias e das sociedades de todo o mundo. E que culminou no final de 2016 na eleição como secretário-geral das Nações Unidas do engenheiro António Guterres. Um processo acompanhado de outras alegrias, muitas, que não são só económicas ou financeiras ou políticas ou sociais. Assim foi também no domínio do desporto. Podemos ter várias alegrias ao longo dos últimos anos. Talvez delas a mais significativa, a vitória no Campeonato da Europa de Futebol. Mas no domínio da cultura, e nela em particular da música, e talvez delas a mais presente no espírito de todos, a vitória na Eurovisão. Mas isto é talvez minimizar o contributo dos portugueses nestes últimos anos, porque foram muitos cientistas, universitários, artistas, escritores, empresários, trabalhadores, um pouco por todo o mundo, a receber galardões, a receber prémios, uns individuais, outros coletivos. O mesmo se dizendo das nossas instituições, das nossas universidades, dos nossos centros de investigação, naquilo que vamos fazendo de melhor para mudar a nossa vida e para contribuir para mudar a vida à escala universal. É verdade que de primeiro tivemos tristezas e contámos com a solidariedade fraternal
do Estado e do povo são-tomenses nesses momentos de tristeza e de dor, como no ano passado, entre o começo do verão e o início do outono. Também isso testou a fibra dos portugueses, da sociedade portuguesa, impondo a reconstrução de vidas e de comunidades. Mas a palavra que retenho de mais importante é a palavra de esperança e determinação em relação ao futuro. Na pluralidade de posições, bem expressa, aliás, nos deputados de todos os grupos parlamentares à Assembleia da República, nós temos bem presente o objetivo da realização do interesse nacional, mas de acordo com uma visão humanista à escala universal. Somos assim, fomos assim, seremos sempre assim. E agora compreenderão porque é que a palavra seguinte vos é dirigida. Portugal está aqui. Está aqui através da minha presença, da presença dos diversos órgãos de soberania, mas está aqui através da vossa presença. Portugal não é só um território físico. Portugal é um território espiritual. E é um território espiritual espalhado pelo mundo. São milhões e milhões de portugueses espalhados pelo mundo. Não há uma família portuguesa que não tenha uma ou um dos seus em qualquer dos recantos do universo. Eu próprio tive meus avós, tive meus pais, tive um irmão, tenho um filho, tenho todos os meus netos a viverem fora do território físico de Portugal. E, portanto, quando falo daquilo que sentem, eu não falo de cor. Falo daquilo que sinto todos os dias, desde o acordar até ao adormecer. Sinto que estamos juntos, apesar da distância de milhares de quilómetros. Estamos juntos no essencial. E o essencial não é só a língua, não é só a cultura, não é só a história, não é só o passado. O essencial é o presente que é feito pelas vossas mãos. Ainda no quadro da agenda da visita, o Presidente da República de Portugal recebeu os partidos políticos com assento parlamentar. Com o Presidente de Portugal esteve à mesa análise da situação da crise, à volta da crise latente ainda em Santo Tomé, uma crise que aparentemente está adormecida, mas que existe, na realidade existe, não é? Tanto é que podemos caracterizar que estamos sobre um barril de pólvora, estamos num ano de eleições e há toda uma necessidade das coisas ficarem clarificadas para que possamos ter efetivamente eleições justas, livres e transparentes. E o que é que pediram ao presidente português? O que pedimos ao presidente português é que usasse a sua magistratura de influência, a sua experiência enquanto constitucionalista, enquanto um homem de consensos, para que buscasse uma abertura para o diálogo, para que os santomenses possam sentar à volta de uma mesa e encontrar consensos para o progresso do país, pois que o país não pode continuar no rumo em que está, sob pena de o povo, aquele povo que nós dizemos, o povo pequeno, vir a sofrer muito mais do que já está a sofrer em todos os aspectos. Porque o DD é um partido de diálogo, um partido de consenso, e tem que crer que o consenso e o diálogo vão prevalecer. O próprio ADI, que hoje tem posições extremadas, vai entender que não se faz política com extremos, mas sim com cedências, ganhos e cedências. Nós aproveitamos esse encontro para falarmos da história que o
cooperação entre São Tomé e Portugal, São Tomé e Príncipe Portugal, e, sobretudo, manifestarmos a nossa preocupação acerca do processo político em curso em São Tomé e Príncipe. Não é? Nós revisitamos a história da nossa democracia, teve seu início em 91, não é? E tivemos a oportunidade de dizer que nós lutamos por uma democracia a estilo ocidental e vamos continuar a lutar para que essa democracia a estilo ocidental seja a democracia a ser implementada aqui em São Tomé e Príncipe. Nós falamos também do golpe institucional que está sendo organizado, orquestrado pelo poder e dos meios à nossa disposição para contrapor tanto a evolução que esse processo tem tomado. Falamos sobre a constituição do Tribunal Constitucional, manifestamos a nossa indignação pela forma como o Tribunal foi constituído e pedimos que o Presidente possa usar a sua influência para que se possa encontrar um consenso para a formação, portanto, de um tribunal que seja contente de todas as partes. Portanto, falamos essencialmente sobre isto. O Sr. Presidente falou de que o PCD vai usar todos os meios que se encontram à sua disposição, mecanismos legais, e já recorreram à manifestação, já recorreram ao enviado especial da ONU e até agora parece não surtir efeito. Quais serão os próximos passos? Nós vamos insistir. Nós acreditamos que o bom senso possa reinar. Acreditamos ainda no diálogo, porque aparentemente parece estar tudo em paz, mas não é esta realidade que se vive em São Tomé e Príncipe. E nós, enquanto um povo pacífico, né, gostaríamos que, portanto, essa paz pudesse ser alimentada. E ela só pode ser alimentada numa base de justiça. E o que nós vivemos hoje não tem nada a ver com justiça. Tem a ver com o interesse de pessoas e grupos se estabelecerem no poder a qualquer custo, pisando leis e passando sobre pessoas. Portanto, há sempre uma franja mais esclarecida que vai ter que continuar a lutar e vai ter que envolver o maior número possível de pessoas para que possa realmente reinar um regime mais justo em São Tomé e Príncipe do que este que se quer forjar nesse momento. O secretário-geral do ADI, esta noite aqui, disse que estava disponível se o partido estava disponível para dar o pontapé de saída no sentido de se encontrar consenso, de se discutir, de se dialogar. Acredita nessa promessa? Bom, se ele diz, eu penso que ele é responsável. Portanto, esse pontapé de saída nós já demos. Na última conferência de imprensa, o PCD falou da necessidade de diálogo e da necessidade de se desanuviar o clima tenso que se vive em São Tomé e Príncipe. Eu penso que é importante para que a oposição aceite essa disposição do PCD e dos partidos de oposição, portanto que poderá ser também transmitida de forma oficial, né, para que se encontre uma saída plausível, uma saída airosa. Em primeiro lugar, nós fomos felicitar o Presidente por esta visita histórica, que nós consideramos ser histórica. Há 18 anos que não vem ao nosso país um chefe de Estado português. E também congratular com a visita e dizer que o MLSTP vê
com os bons olhos Portugal como parceiro histórico, um parceiro do desenvolvimento estratégico para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. E como não bastasse, vimos também a questão da situação que se vive no país neste momento, deste imbróglio político em que vivemos, com a criação do Tribunal Constitucional que não cumpriu os pressupostos da nossa lei magna e que o país está perante uma crise política institucional. Temos eleições este ano e, como tal, o Tribunal Constitucional tem que ser o Tribunal Constitucional que, de facto, serve à democracia e dissemos que, neste momento, não há o princípio de separação de poderes no nosso país. Enquanto constitucionalista, enquanto presidente de um país que é o parceiro de São Tomé e Príncipe para o desenvolvimento do nosso país, pedimos os bons ofícios do presidente Marcelo para que, de facto, encontremos uma solução mais airosa possível para sairmos da situação da crise institucional em que vive o país ao longo desses dias. Mas qual é a proposta que o MLSTP traz que é para se sair desse impasse? Deixamos uma proposta escrita em termos dos documentos, daquilo que nós achamos que de facto é a situação em que vivemos. Não há separação de poderes, não há liberdade de imprensa no país. Portanto, há uma série de fatores que impera a nossa democracia e que não tragam o bom funcionamento da democracia, sendo o MLSTP, como todos os outros partidos políticos, o pilar da democracia. Temos que, de facto, encontrar junto aos nossos parceiros bilateral a possibilidade de podermos encontrar uma saída para que o país, de facto, funcione democraticamente, porque são 26 anos de democracia e pela primeira vez encontramos um partido que queira usurpar o poder de outros órgãos de soberania, encontramos um primeiro-ministro que quer usurpar o poder dos outros órgãos de soberania, um governo que tem uma maioria absoluta, tem um presidente da República da cor política deste partido, tem as câmaras e não tem estado a governar o país e está-se a refugiar hoje na criação de um Tribunal Constitucional com o objetivo de poder ganhar as eleições no gabinete. Portanto, nós repudiamos essas ações e queremos que, de facto, São Tomé e Príncipe continue a ser um país democrático e que a população possa estar livre e usufruir, portanto, desta liberdade. Sr. Presidente, a questão do Tribunal Constitucional, na proposta, o relatório final da missão do representante das Nações Unidas dizia que o MLSTP mostrou o interesse de integrar o Tribunal Constitucional. O primeiro-ministro já disse que o MLSTP perdeu tempo e hoje o secretário-geral da ADI também disse que esse processo já não tem retorno. Como resolver e o que o MLSTP tem a dizer com isso? Bem, o primeiro-ministro disse que perdeu tempo, mas não explicou de facto quais são os contornos da situação. O primeiro-ministro sabe que de facto, e nós também sabemos, que o objetivo do primeiro-ministro é ganhar as eleições no gabinete. Por isso que acham que não há retorno, mas tem que haver retorno se de facto querem que o país funcione, querem que São Tomé e Príncipe, os partidos políticos, participem nessas eleições e que elas sejam livres e justas. Nós fomos recebidos por Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa, professor Marcelo Rebelo de Sousa, que quis inteirar um pouco sobre a situação política nacional e nós apresentamos à Sra. Presidenta o nosso ponto de vista sobre principalmente a última crispação em que nós vivemos, que é a questão do Tribunal Constitucional. Nós apresentamos o nosso ponto de vista, nosso argumento jurídico constitucional, de que a eleição do juiz e a constituição do tribunal, que já está em funcionamento, não tem nada de ilegalidade, nada de inconstitucionalidade, como defende a oposição. E falamos um pouco também de outros aspectos da vida política nacional. Resumidamente, foi isso. Do ponto de vista do partido, a situação está
totalmente normalizada à luz Sabe, da opinião internacional? Sim, como nós sempre dissemos, não há inconstitucionalidade nenhuma, não há ilegalidade nenhuma. Achamos que todo esse barulho, mais uma vez, faz parte do processo político no momento da pré-campanha eleitoral. Estamos no ano eleitoral. Ainda na semana passada o partido MLSTP deu a abertura em Monte Café do período da pré-campanha, por isso todo esse barulho faz parte do ano eleitoral e para nós não faz qualquer sentido, nenhuma razão de ser. E da parte do Presidente, há alguma recomendação? Não fez recomendação, aliás ele não pode, e disse, foi claro em dizer que não pode imiscuir nos assuntos internos, apenas quis ouvir e vai ouvir todos os partidos da oposição pediram um encontro e obviamente ele tinha que receber todos os partidos, não iria só receber os partidos da oposição e como ele disse também, porque ele percebe muito bem dessas questões jurídico-constitucionais e políticas, o ADI foi o primeiro partido a ser recebido, tendo em conta a própria representatividade parlamentar, é o maior partido, logo começou com o partido que tem mais deputados e será assim até o DD que tem um deputado. Logo ele vai ouvir todos os partidos, a opinião dos partidos, principalmente sobre essa última crispação, como já disse, que é a questão do Tribunal Constitucional, mas nós também fizemos ver que tudo isso é um processo político que, infelizmente, mancha um bom nome do país, mas quem vive aqui, quem está na vida política santomense, já sabe que isso faz parte de todo o processo num período pré-eleitoral. Mas deixa-me perguntar o seguinte, muito recentemente o PCD numa conferência de imprensa, o PCD está sob o barulho do povo em consequência de um comunicado que foi emitido pelo governo que na altura disse estar disposto em sentar à mesa com os partidos da oposição para a negociação. Olhando para aquilo que é o teor do comunicado e as declarações e posições do partido da oposição, existe alguma demagogia no poder? Nós já conhecemos as declarações dos partidos de oposição, também, em particular neste caso, do PCD. Essa expressão, sentar no barril de pólvora, aliás, eles gostam muito de repetir coisas dos outros. É uma expressão do Dr. Manuel Pinto da Costa, todo mundo sabe. Eles deviam ir à busca de uma outra expressão para se pronunciar, mas pronto, cada um faz a política como quer. Logo, na nossa opinião, não existe nenhuma pólvora, não existe nenhum baril. O que é importante é que a população exige da governação mais realizações para a satisfação das suas necessidades. O que é importante é que todos nós possamos contribuir para reforçar a nossa democracia, que é recomendada e aplaudida pelos parceiros. O que é importante é que nós, os santomenses, possamos estarmos de acordo sobre alguns aspectos que diz respeito a todos nós. Isso é que é para mim mais importante e o ADI está disposto para sentar com qualquer partido, sociedade civil, para discutir assuntos sérios que diz respeito ao desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe. Porque, permita dizer, por que eu digo isto? Porque já é sabido em Santo Tomé e Príncipe, faz política de terra queimada, acusa-se pessoas de forma leviana, discute-se muito pessoas, não se discute ideias. Logo, se há esse espaço para se discutir ideias, em primeiro lugar, depois de discutir os projetos para o desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe, nós estamos abertos, estamos empenhados, como sempre estivemos. Deixa-me perguntar, pelo estádio em que a coisa já atinge, o Tribunal está constituído, do seu ponto de vista todo, para que haja duas representações dos partidos da oposição no Tribunal Constitucional. Eu não encontro como, porque eu já havia dito também, eu não encontro como, já havia dito que antes da eleição, e eu não menti, volto a dizer, a oposição, o MLSTP diz que não foi formal, não foi por escrito, mas eu sentei com o deputado Jorge Amado e pedi ao deputado Jorge Amado para nós constituirmos juntos o tribunal. Eles não quiseram.
nós ficamos, perderam a oportunidade. E eu até propus que os 5 juízes fossem eleitos por unanimidade, não é 3-2. Podíamos pedir 3 porque temos a maioria parlamentar e a oposição 2. Não, nós nem apresentamos 3-2, nós apresentamos unanimidade. Logo, os 5 nomes, os 2 partidos tinham que dar de acordo. Eles não quiseram. Nós, em democracia, e para terminar, deixa-me vos dizer, e para todo o povo que me escuta, em democracia, o povo é quem mais ordena através da maioria. A minoria não pode impedir um país. A minoria não pode travar um processo democrático. A minoria não pode travar as reformas que a maioria está a fazer. Nós aceitamos que podemos conversar como santomenses, como irmãos, podemos discutir assuntos que diz respeito a todos nós, mas nós também não vamos aceitar, com um mandato legitimado pelo povo na urna, ficar à vontade e a reboque da minoria. Isso em nenhum país do mundo acontece. É isso que a minoria tem que entender. Se quiserem comandar o processo de desenvolvimento, o processo executivo nacional, têm que apresentar propostas e projetos ao eleitorado, para esse eleitorado dar a essa oposição uma maioria para eles poderem governar. É isso que nós temos a dizer. Só uma pergunta. O primeiro-ministro, no final do debate do orçamento, disse que o governo, o partido, estava disponível para dialogar. O senhor acaba também de manifestar esse desejo. O PSD, no comunicado, o último comunicado que fez, também pedia ao poder para sentar com a oposição para negociar. A minha pergunta é essa. O ADI estaria disponível a dar o pontapé de saída? O ADI está sempre disponível para diálogo, sempre disponível para qualquer tipo de conversa. O ADI não foge ao diálogo, não foge ao debate. Vamos nos concertar para os assuntos que diz respeito a todos nós. E o ADI está disponível como sempre esteve. Acusaram de nós não sermos dialogantes, não sermos abertos. É mentira, nós estamos sempre abertos. E já que me coloca a pergunta, eu vou deixar um repto. Eu espero que a oposição possa estar com o ADI também no processo de reforma da justiça que vem aí, que não é feito até pelos políticos, não é feito pelo ADI. Um grupo de cidadãos apresentou uma proposta e essa proposta final vai ser, penso eu, discutido em última instância pelos partidos todos, e eu espero que a oposição esteja consensualmente com o ADI, possamos sentar e resolver o problema da nossa justiça. Aí saberão se esses discursos da oposição e essas declarações políticas estão imbuídos de uma vontade ou se é apenas para fazer show-off político no momento da campanha. Então eu espero, o ADI está disposto para conversar e colaborar, para nós alterarmos a nossa justiça, que todo o povo sabe que está mal. E eu espero que quando chegar o momento, não vai dizer que o ADI quer meter mão na justiça, o ADI quer ditadura, que o ADI quer fazer reforma das pessoas e essas coisas todas. Porque a proposta não é do ADI, é de cidadãos como Filinto Costa Alegre, que o PCD sabe quem é bem Filinto Costa Alegre. Quer dizer que a proposta já tem o apoio do ADI? Certo? Já. Isso nós garantimos que já tem apoio do ADI. É verdade que poderemos discutir alguns aspectos, é verdade que podemos analisar alguns aspectos da própria proposta, mas em geral o ADI abraça esse projeto, porque é um projeto para Santo Tomé e Príncipe, como os promotores sempre disseram. E o ADI está sempre aberto para tudo que seja para o bem de todos. Foi assim a segunda parte da reportagem mais alargada da visita do Presidente da República de Portugal a Santo Tomé e Príncipe.